Gostaria. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. Eu insulto o homem que, sendo brasileiro, francês, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Come-te aqui mesmo, gelatina pasta, purê de batatas morais, pelo nas ventas, carecas. Ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia. Estava lançada no Brasil a ideia de uma arte moderna. O constante intercâmbio com a Europa permite uma arte em sintonia com as vanguardas internacionais. É muito importante a contribuição de artistas imigrantes que se radicam no Brasil, como Lazar Segal, de formação expressionista. Gregory Warshawczyk, outro imigrante, introduz no Brasil uma arquitetura de princípios funcionalistas. Na literatura, os poetas rejeitam a rima, o verso metrificado e as palavras raras. Eu estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. O movimento modernista desdobra-se em diversas tendências. Conservador é o verde-amarelismo de Menotti Del Picchia, Cassiano Ricardo e Plínio Salgado. Aceitamos todas as instituições conservadoras,
pois é dentro delas que faremos a inevitável renovação do Brasil. Numa vertente satírica e irreverente, destaca-se o grupo Pau-Brasil, do qual fazem parte Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. O quadro Abaporu motiva o manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente. Tupi. Or not to be? That is the question. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era ser urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos. No mapa mundi do Brasil. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo. Porque somos fortes e vingativos como o jabuti. A alegria é a prova dos 9. Os modernistas se distanciam da arte acadêmica. Buscam nas artes populares o seu lirismo e seu poder de comunicação, procurando encontrar as raízes de uma expressão genuinamente nacional. E com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Outros artistas produzem obras significativas, como J. Carlos, na caricatura, e Monteiro Lobato, criador de personagens imortalizados no imaginário das crianças. No cinema, despontam diversos ciclos regionais. Restam poucos títulos da época, entre eles, A Itaré da Praia, produzida em Pernambuco por Gentil Ruiz. Brasa Dormida, dirigido por Humberto Mauro em Minas Gerais. E Fragmentos da Vida, realizado em São Paulo por José Medina. Craque da Bolsa de Nova York em 1929, a produção cafeeira entra em crise, expondo a fragilidade do modelo agroexportador. As oligarquias se dividem e a oposição se fortalece. No entanto, na sucessão presidencial, o candidato do PRP, Júlio Prestes, vence o oposicionista Getúlio Vargas. Eclode a Revolução de 30, apoiada por uma coalizão formada pelas oligarquias marginalizadas, pela classe média, empresários e setores do exército. Getúlio Vargas chega ao poder encerrando a República Velha.
Com o fim dos velhos modelos políticos e artísticos, a década termina deixando a impressão que o Brasil alcançara a modernidade. Que avalanche de acontecimentos o Brasil viveu nos anos 20. O nascimento do Partido Comunista Brasileiro, o fortalecimento do movimento sindical, o movimento dos tenentes, que defendiam uma reforma política contra a imoralidade eleitoral da época. Duas correntes políticas vão se formando a partir de então e se refletem também no campo das artes, através das duas vertentes em que se divide o movimento modernista, o pau-brasil e o verde-amarelismo. O pau-brasil defendia a abertura para todas as manifestações culturais que seriam digeridas e transformadas aqui. O verde-amarelismo, ao contrário, buscava a nossa brasilidade pela negação da cultura estrangeira. Assim, era de se esperar que alguns modernistas do pau-brasil se aproximassem na política do novo Partido Comunista Brasileiro. Os verde-amarelistas fundarão a Ação Integralista Brasileira de inspiração fascista. Outros modernistas, mais tarde, vão fazer parte do grupo intelectual que apoia a ditadura de Getúlio Vargas no Estado Novo. As emoções do circuito de surf em Itacoatiara. Os preparativos do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. E a cobertura completa da Copa América. Neste sábado, 2 da tarde, no Esporte Espetacular. Globo Comunidade. Oferecimento Paris Vídeo. O Indomável. Assim é minha vida. Paul Newman nas locadoras. Bom dia. A partir de segunda-feira, cerca de 1.000 pontos de crack na capital vão ser vasculhados pela polícia. A determinação é do governador Mário Covas. Além de caçar os traficantes, o governo do estado quer criar convênios urgentes para o tratamento de crianças e adolescentes viciados em crack. O Globo Comunidade de hoje vai discutir a invasão do crack entre as crianças e o aumento da violência na cidade em função da droga. Para isso, convidamos o tenente-coronel Odecir Fernandes, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, e o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, professor da Escola Paulista de Medicina. As estatísticas são assustadoras. Há um ano, de cada 10 pacientes internados em clínicas de desintoxicação, 2 eram viciados em crack. Hoje, há 5 pacientes usuários de crack entre 10 internados. Nos últimos 12 meses, também mudou o perfil do usuário de crack. No ano passado, os internados tinham entre 18 e 22 anos. Agora, eles têm entre 11 e 13 anos. Há um ano, como mostrava a reportagem do Fantástico, tanto o tráfico quanto o consumo se davam em grande parte entre meninos e meninas de rua. Hoje o crack tomou conta também das classes média e alta. Dos 5 filhos de Dona Maria da Graça, de 39 anos, 3 são viciados em crack. Ela passa os dias percorrendo delegacias de polícia e hospitais. O último drama desta mulher é a filha mais nova, que começou praticando pequenos roubos em casa para comprar crack e agora está internada. A gente que é mãe é muito duro, não saber que o filho da gente está nessa situação. Os especialistas alertam para os efeitos arrasadores do crack, que é a pasta de cocaína misturada a bicarbonato de sódio. Em estado gasoso, a cocaína vai direto para o pulmão, entra na circulação sanguínea e atinge principalmente o cérebro. Aumenta a pressão arterial e o batimento cardíaco. Pode causar convulsão, infarte e derrame cerebral. Além de tirar o sono e o apetite, o crack cria rapidamente a dependência psicológica. De cada 10 pessoas que consomem crack, 9 ficam viciadas e metade delas morre.
Além dos danos físicos, o crack é responsável pelo aumento da violência na cidade de São Paulo, praticada pelo usuário para garantir o vício e pelos traficantes, que asseguram à bala seus pontos de venda e cobram com a vida as dívidas dos viciados. Nós começamos o debate perguntando ao Coronel Fernandes. Recentemente, Coronel, o Departamento de Narcóticos de São Paulo prendeu um grande traficante com 20 quilos de cocaína, que, segundo a polícia, dariam para transformar em quase 1 milhão de pedras. Mesmo assim, parece que o consumo e também o tráfico não diminuiu. Por quê? O que ocorre na realidade é que, tendo em vista a facilidade e o preço da pasta base, então o número de traficantes aumentou consideravelmente. Agora, essa operação que começa segunda-feira é para valer mesmo? A polícia vai combater o tráfico de verdade? Nós, no 13º Batalhão, nós estamos com uma operação... O 13º cobre a área central, onde se consome a maior área quantidade de central, drogas. principalmente naquele quadrilátero que foi denominado de Cracolândia, que é a Rua do Triunfo, Guaianazes, aquelas conhecidas como Boca do Lixo. Então, nós estamos, desde abril, com uma operação naquela região. Está surtindo efeito, mas o efeito ainda é bem moroso, ainda não alcançou aquilo que nós esperávamos. Por quê? Porque, veja bem, o que ocorre na realidade é que nós tiramos de circulação aqueles menores, os adolescentes, que estão fazendo uso do crack. E são conduzidos, mas talvez por algum, onde não ter local apropriado, não ter um abrigo, não há condições de mantê-los, eles retornam para o local, coisa depois de 1 hora, mais ou menos, já estão de novo no... Doutor Laranjeira, o crack realmente é uma droga nova ou não? Na realidade, o crack é a cocaína. O que é novo em relação ao crack é que é uma cocaína que pode ser fumada, né? E diferente da cocaína, em geral, ela tem uma absorção muito mais rápida. Quando a pessoa fuma o crack, ela cerca de 3 a 10 segundos, ela já tem o efeito da droga, né? Então, na realidade, ela é a mesma e velha cocaína de sempre, só que de uma forma que possa ser usada bem mais eficientemente, muito mais rápida e, portanto, o potencial de criar dependência é muito maior. Mas, na realidade, ela é uma velha droga sob uma nova tecnologia, que, associado ao fato de custar bastante barato, ela se torna extremamente perigosa para os nossos adolescentes. Apesar de ser uma tecnologia, mas ela é fabricada facilmente em qualquer fundo de quintal, né? Ela basicamente, é mais fácil de fazer crack do que fazer bolo. Fundamentalmente, só misturar a cocaína com bicarbonato, você cria, você tira uma parte da molécula da cocaína e se transforma numa cocaína que possa ser fumada. Agora, apesar dos riscos, como nós vimos na reportagem, que a pessoa sofre em razão do consumo dessa droga, isso não intimida ninguém? As pessoas continuam consumindo? O senhor tem alguma explicação para isso? Bom, isso nós vamos para o próprio mecanismo da criação da dependência de uma droga, né? Que, como a droga, por exemplo, ela é rapidamente absorvida, o efeito prazeroso ela é muito rápido, né? E isso cria um potencial de dependência muito grande. Muito embora a carreira do usuário de crack começa como um efeito muito prazeroso, né? Mas logo em seguida ele começa a ter uma série de efeitos colaterais do uso de crack. Ele começa a sentir, se no começo ele se sentia muito excitado e eufórico, logo depois de alguns dias ele já começa a se sentir amedrontado, paranoide, como a gente chama em psiquiatria, né? Mas muito amedrontado. E mesmo apesar disso, de se sentir mal, emagrecer, ter uma série de complicações físicas e sociais, começar a roubar a família, apesar de todas as complicações que vêm em decorrência do uso da droga, o usuário ainda prefere aquele efeito mais imediato, que é isso, de alguma forma, o que significa a própria dependência. Você valoriza mais o efeito imediato e, de alguma forma, relega para o segundo plano as complicações decorrentes do uso da droga. É essa que é a tragédia do uso de droga, de alguma forma. Você valorizar o efeito imediato e desconsiderar o efeito um pouco mais tardio. Okay. Coronel, em relação a esse novo esquema de policiamento para combater o crack, eu queria que o senhor desse mais detalhes, como é que ele vai funcionar e como a população, de alguma forma, pode ajudar a polícia no combate ao consumo e ao tráfico de crack. Veja bem, nós, como eu já disse anteriormente, nós estamos desde abril com policiamento específico nessa área central, nesse quadrilátero. O policiamento visa principalmente tentar retirar das ruas os viciados em droga, principalmente crianças e adolescentes, que é o grupo maior. Esses viciados são levados para onde? Esses viciados, nós, ao retirarmos do local, nós conduzimos ao distrito policial. De lá, eles são encaminhados
ao SOS Criança. O senhor concorda com esse tratamento dado aos viciados pela polícia? Veja bem, o problema do crack é um problema muito complexo, né? E que não deveria existir uma competição, e eu jamais poderia discordar da polícia, que às vezes enfrenta um problema tão imediato e tão grande que de alguma forma eles acabam lidando da forma que eles podem, né? Assim como nós, psiquiatras, que trabalhamos com tratamento, acabamos lidando da forma que nós podemos, né? Então, eu acho que o grande problema é que não existe uma rede de tratamento para dependentes no estado de São Paulo. Porque a polícia, como o coronel disse, faz o papel dela. Leva para a delegacia, o delegado autua, se for maior, se for menor, é levado para a FEBEM e logo depois essa criançada está na rua de novo. E eventualmente, quando chega ao tratamento para nós, às vezes nos poucos tratamentos da rede pública, às vezes eles aderem muito pouco ao tratamento, né? Então, eles ficam 2, 3 semanas. Eles não têm interesse de fazer o tratamento? Então, a motivação do tratamento é uma coisa complicada para alguém que já está dependente, ficou envolvido numa cultura da droga. Às vezes, o apelo para continuar naquela cultura, no uso de droga, é muito grande, né? E o apelo, às vezes, que o tratamento oferece, nem sempre é suficiente para reter o adolescente em tratamento naquele momento. Doutor, como é que é feito esse tratamento, rapidamente? Como é que uma pessoa viciada em crack, que agora está vendo o programa, como é que ela pode iniciar o tratamento? Bom, fundamentalmente existe uma variedade muito grande de tratamentos. Na Escola Paulista de Medicina, a gente tenta fazer, são técnicas cognitivas de facilitar a motivação da pessoa, né? Porque se for ver, o adolescente fica motivado, em um determinado momento da sua vida, a usar a droga, né? Tem aquele apelo imediato do uso da droga. E que aí vai gerar toda uma série de complicações. Quando ele vem para tratamento, a gente tenta conversar com o adolescente, bem como com a sua família, no sentido de facilitar e tentar mostrar para ele, por uma série de técnicas, de como a vida dele poderia ser melhor sem o uso da droga. Se ele não tiver também uma família bem estruturada, quer dizer, não pode ajudar no tratamento. Esses adolescentes, essas crianças que ficam na rua, como o coronel falou aí, nessa região central da cidade, que não tem família, não tem ninguém, quer dizer, praticamente não dá para iniciar um tratamento desse. Um tratamento no ambulatório, feito com hora marcada e tudo mais, possivelmente não. Por isso que a gente deve existir uma certa diversidade de tratamentos. Se a gente achar que esses adolescentes que ficam aqui na região central de São Paulo vão marcar uma consulta na Escola Paulista de Medicina daqui a 2 semanas e vão comparecer para o tratamento, nós vamos estar perdendo nosso tempo. De alguma forma, a pedra de toque de um tratamento, de um sistema, de uma organização de tratamento numa comunidade deveria ser uma certa diversidade no sentido de respeitar o público, os clientes, né? Então, sei lá, para uma família de classe média bem estruturada, você pode marcar horário daqui 1 semana para ela vir a ser atendida. Para esse tipo de população de adolescentes na rua, é impossível. Você vai ter que diversificar, eventualmente até criar profissionais que fossem à rua no sentido de convencer e de mostrar alternativas. Ajudar a polícia nesse trabalho, os psiquiatras, médicos, as redes sociais iriam para a rua para ajudar a resolver o problema. No caso do crack, eu não tenho a menor dúvida que deveria haver uma integração entre a polícia, entre o sistema de justiça, entre o pessoal da saúde, serviço social. Ou nós juntamos força no sentido de estabelecer uma política de integração, ou então nós vamos ficar com um pânico moral, achar que o crack vai devastar a sociedade, ficarmos num discurso de pânico e sem fazer mais. Eu acho que nós deveríamos, nesse momento, além de mostrar o quanto que o crack está devastando uma infinidade, ou milhares de adolescentes, com todas as repercussões em termos de criminalidade, nós deveríamos avançar em termos de políticas de criação de como atacar um problema tão complexo como esse. Coronel, o senhor concorda? Eu concordo com o que o Dr. Ronaldo falou, porque o trabalho da polícia é um trabalho incessante, é um trabalho incansável, é um trabalho, vamos dizer, de formiguinha. Nós ficamos diariamente tentando retirar esses menores, esses adolescentes, essas crianças. Eu digo criança porque nós já pegamos criança de 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então, deveria ter um local adequado, um abrigo, né, isso, talvez com psiquiatra, psicólogo, assistente social, que desse um tratamento adequado. Porque não adianta nós, da Polícia Militar, que temos um trabalho preventivo, retirarmos da rua e é um trabalho, no fim, fica um trabalho vazio, porque dali a pouco a criança está de volta. Ok. Nós paramos para um rápido intervalo, o Globo Comunidade volta já já.
O Globo Comunidade de hoje está discutindo o aumento do uso de crack pelos jovens na cidade de São Paulo e o crescimento da violência em função da droga. Nós recomeçamos nosso debate voltando a conversar com o Coronel Fernandes. Coronel, o senhor trouxe aí alguns objetos que são usados para fazer o cachimbinho para se fumar o crack. Eu gostaria que o senhor mostrasse. Nós trouxemos aqui, inclusive, que é um alerta que queremos fazer para os pais de família, que a facilidade em que eles produzem de qualquer material. Então nós trouxemos aqui feito um cachimbo de esmalte, tampa de esmalte, um outro tipo de cachimbo de inalador. Nós trouxemos um simples brinquedo, figura do Batman, eles produziram um cachimbo, e o outro também de uma torneira. Colocado aqui a pedra de crack e é fumado por aqui. Isso aqui é para que os pais, né, inclusive servir de alerta, para observar, né, isso, o tipo de material que esses adolescentes podem estar usando. O problema é esse, qualquer objeto serve para se fazer um cachimbo. Qualquer objeto serve para se fazer um cachimbo. Qualquer objeto. Todo esse material foi apreendido pelos policiais na rua? Todo esse material foi apreendido. Além desse, existem outros materiais feitos de diversas características. Agora, o senhor teria um dado de quantos traficantes viciados são detidos pela polícia por semana em São Paulo? Olha, o número é muito grande. Para ter ideia, de janeiro a junho deste ano, em termos de pedra de crack, nós apreendemos 829, 830 pedras de crack. Isso no universo do consumo e tráfico é grande, pequeno? Olha, está aumentando muito. E em comparação à cocaína, foram apreendidos, nesse mesmo período, 55 papelotes. Agora, em questão da violência e o crack, as pessoas são estimuladas a cometer mais crimes, por exemplo, inclusive usam esses objetos para assaltar, não é isso, coronel? Veja, esse tipo de objeto, inclusive, eles necessitam do dinheiro para aquisição do crack. Então, eles ameaçam a pessoa. Não sabe, eles colocam, inclusive, embaixo da roupa, um material desse como se fosse uma arma, e o indivíduo tem medo, né? É claro, vai intimidar. Então, o que vai ocorrer? A criminalidade tende a aumentar se não se retirar de circulação, principalmente, né, o mal maior que são os traficantes. Agora, doutor, como é que o senhor vê essa relação crack e violência na cidade? Eu acho que essa relação existiu em todos os países onde o crack começou, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, na periferia das grandes cidades americanas, também essa relação existiu e ainda existe. Fundamentalmente, você pode explicar por vários motivos. Uma delas é que o crack é uma droga estimulante, né? É um estimulante extremamente potente, né? E ele fica relativamente pouco tempo no organismo, né? Cerca de 2, 3 horas. O que vai fazer com que a pessoa que se fica dependente vai precisar consumir a droga constantemente, né? E, obviamente, isso custa, né? Custa um dinheiro para as pessoas manterem esse hábito. E que vai precisar de dinheiro constante ao longo dos dias que as pessoas estão usando droga. E ela vai tentar conseguir esse dinheiro de qualquer forma. Normalmente costuma começar, por exemplo, vendendo as coisas da família. A família começa a ficar assustada, vai restringindo o dinheiro do adolescente, quando tem dinheiro, obviamente, mas aí, a partir daí o adolescente começa a roubar coisas de casa, e aí, para pagar o traficante, às vezes começa a fazer pequenos furtos locais, ou se junta em gangues para fazer maiores furtos, e aí vai criando um círculo de violência. Aí ele começa a dever dinheiro para o traficante, e isso os assusta muito, porque, obviamente, a cultura do tráfico, a relação do traficante com o usuário é extremamente tensa, principalmente a cocaína, né? Que se o usuário não paga para o traficante, é ameaçado de morte, e efetivamente parte da mortalidade é por essas dívidas de consumo, né? Então tudo isso acaba gerando uma violência bastante grande entre usuários e traficantes. E entre os próprios traficantes, obviamente, a competição entre pontos... É uma verdadeira guerra, então. Não é guerra, você poderia falar que existe uma guerra de traficantes na periferia de São Paulo e no centro, né? E como é que a polícia tem feito, coronel, para enfrentar essa guerra? Ela está perdendo essa guerra? Veja bem, essa guerra, eu posso responder especificamente pela minha área de atuação, que é a área central, né? Está difícil, porque praticamente nós estamos agindo nos efeitos, né, isso que é sobre aquele que está se utilizando do crack. O traficante, para se retirar, então, demanda um trabalho mais de investigação, um trabalho, né, isso mais carinhoso, para se tentar localizar esse traficante para tirar de circulação. Agora, é difícil, a criminalidade realmente está aumentando. Nós vemos aí pelas periferias essas chacinas que ocorrem,
em razão do fato da dívida. Nós sabemos perfeitamente que o traficante passa para o distribuidor, esse vende. Se aquele não vender, o que vai acontecer? Ele tem a dívida com o traficante. Se ele não vender, ele vai pagar com a vida. Ou ele mata ou ele morre. Então, o que o próprio distribuidor vai fazer? Ele, para pagar sua dívida com o traficante, ele vai matar aquele que ficou lhe devendo. E a polícia não tem como interferir nisso? Difícil esse tipo de ação. A não ser, como eu volto a dizer, um trabalho de investigação para tentar localizar o traficante. Seria um trabalho da Polícia Civil aí, no caso? Exatamente, porque a Polícia Militar faz um trabalho preventivo. Nós atuamos preventivamente. Agora, o senhor falou em relação aos Estados Unidos. Essa droga surgiu lá. E quais são os métodos que as autoridades de lá estão usando para combater o consumo e o tráfico de crack nos Estados Unidos? Eu acho que são várias atividades que, de alguma forma, tentam se integrar, né? Obviamente, a sociedade americana valorizou muito a repressão ao tráfico, né? O próprio departamento americano que cuida dessa parte gasta cerca de 14 bilhões de dólares com o tráfico da droga, né? Mas, além disso... Para combater o tráfico. Para combater o tráfico. Mas, além disso, eles têm um sistema de tratamento muito mais sofisticado que nós temos. Eles têm programas educacionais muito mais intensos. Tem dado resultado? O senhor tem alguma informação? O consumo de crack tem diminuído, o que tem se mantido em algumas populações, né? Principalmente na periferia, algumas minorias, principalmente a minoria negra, em cidades, por exemplo, como Washington, ainda se mantém um nível bastante alto. Mas essa combinação de políticas, desde a repressão até o tratamento, tem criado resultado. E é a única forma de se criar resultado. Acho que não vai existir nada muito milagroso. A saída não é a repressão ou o tratamento, é uma combinação. O que existe, por exemplo, no Brasil, uma grande falta, é que em algumas áreas existe uma falha muito grande. Por exemplo, tanto na educação quanto no tratamento, nós temos grandes vazios. No estado de São Paulo, nós temos muitos poucos lugares onde caminhar esses adolescentes que a polícia acaba identificando ou que os pais acabam identificando, e quando busca tratamento, o sistema público ainda falta leitos, falta clínicas e realmente falta política global do governo, mas que eu tenho informação e de alguma forma o governo de São Paulo está caminhando nessa direção. Agora, por exemplo, um casal que está nos assistindo e tem esse problema em casa, qual o primeiro passo que ele tem que dar em relação ao tratamento de um filho viciado, por exemplo? Quem que ele teria que procurar primeiramente? Bom, depende do local onde ele está, né? Existem alguns centros no estado de São Paulo, algumas organizações não governamentais que têm algumas atividades de tratamento. Ele teria que avaliar no seu local onde ele mora se existem essas fontes de tratamento. E os pais têm que conversar com o filho, têm que enfrentar o problema, acho que de frente, é isso? Eu acho que a família, especialmente no caso de crack, ela passa por uma dificuldade, por toda essa sensação de meio de caos que existe. Porque o adolescente entra num caos e acaba roubando a família responde de uma forma muito difícil. É muito difícil você lidar com um filho que às vezes está roubando a coisa da sua casa e desaparece por vários dias. A família, com certeza, se você colocar toda a carga do tratamento na família, você está fazendo desserviço, porque é muito difícil lidar com um adolescente que, além da própria crise da adolescência como um todo, ele tem esse fator adicional que é esse caos decorrente do uso de droga, né? Coronel, em relação à postura dos policiais para lidar com os viciados, o comando da PM dá alguma orientação especial para isso? Porque são pessoas que não são criminosas, são doentes que precisam de um tratamento. Como o policial militar se posta em relação a esse pessoal? Nós orientamos constantemente os policiais militares. Eles não estão tratando com marginais, não estão tratando com delinquentes, então eles estão tratando com pessoas doentes, principalmente se tratando de menores, de adolescentes. Então, a orientação é para que eles procurem retirar. Agora, eles deparam com adolescentes inclusive de estatura bem maior do que deles, que estão sob o efeito da droga, são violentos e realmente eles têm que agir nesse caso com mais energia. Agora, a orientação é que eles tratem o adolescente como uma criança, né, uma pessoa doente. Agora, os policiais muitas vezes prendem o mesmo viciado várias vezes num dia só. Isso está se tornando costumeiro, porque o policial prende o elemento, conduz, ele é conduzido para o SOS Criança e dali a 1 hora ele está no mesmo local. Isso causa uma revolta no próprio policial. Ele não vai, essa revolta ele não vai descarregar em cima desse indivíduo,
Mas ele chega a um determinado momento e ele fala, eu estou fazendo, qual é o meu papel aqui? Eu estou tentando ajudar a fazer algo, não é isso? E o meu trabalho está sendo inócuo, porque não estou tendo respaldo nenhum. Ele retira e dali uma hora volta. E volta e realmente esse adolescente, ele volta inclusive com um tom irônico, sarcástico, né, dando risada. Por que ele volta? Ele volta porque talvez, imagine, não há um local adequado para se... Seria uma falha da justiça nesse ponto? Eu acredito, que não é falha da justiça. Realmente não há locais adequados, não é isso? O SOS Criança, que é o órgão encarregado de manter essas crianças, talvez não tenham abrigo suficiente. E não sabemos também qual o outro motivo que de imediato eles são liberados. Agora, em relação aos policiais lidando com viciados, o senhor acha isso perigoso? Eu acho que, bom, primeiro acho que é inevitável, principalmente com algumas drogas, no caso de crack, em que vai associar uma violência, é inevitável que o policial vai estar lidando com isso, né? Eu acho que esse é um fato da vida que a gente não pode negar, né? O que a gente precisa é, à medida do possível, orientar melhor os policiais, né? Informá-los melhor a respeito do crack e, mais do que tudo, a gente integrar a polícia às outras atividades, tanto ao tratamento, quanto ao bem-estar do menor, quanto à justiça. Ou nós integramos e fazemos uma política de realmente das pessoas estarem conversando, como o psiquiatra saber do papel da polícia, saber da limitação da polícia, mas também saber que só com essa integração que a gente vai poder solucionar esse problema mais complexo. Obrigado, doutor. O Globo Comunidade, que discutiu o crescimento do uso do crack entre os jovens da capital, termina aqui. Nós agradecemos a presença do Tenente-Coronel Odecir Fernandes, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, e do médico psiquiatra Dr. Ronaldo Laranjeira, professor da Escola Paulista de Medicina. O Globo Comunidade volta no sábado que vem. Até lá, um bom dia e um ótimo final.